Olá, meus queridos, olá, gente boa. Eu sou Conceição Bahia, muitos já me conhecem, porém alguns ainda não. E hoje eu vim aqui com o propósito de trazer um conteúdo que nos vai falar sobre o transtorno narcisista, o transtorno de personalidade narcisista e, consequentemente, o poder da sedução narcisista. Na mitologia grega, todos nós tomamos conhecimento que Narciso era um jovem caçador, muito belo, muito vaidoso, e que, ao ter a oportunidade de se contemplar no fundo de um lago, ficou tão encantado com a própria beleza, ficou tão deslumbrado por nunca ter encontrado ninguém tão belo ou alguém tão digno de ser admirado, que se apaixonou por ele mesmo, sem saber que era a própria imagem. E a mitologia nos conta que, ao tentar tocar as águas, então ali ele morre afogado, no encantamento da própria beleza. E essa história, ela ganhou um contorno tão grande, ela ganhou uma expressão tão forte na história da humanidade, que hoje nós temos um transtorno conhecido como o transtorno de personalidade narcísica, que nasceu exatamente desta questão da pessoa se achar o maior, o melhor, o mais digno de ser admirado, o mais digno de ser bem cuidado, bem tratado e tudo mais. Então hoje aqui nós estaremos falando inicialmente apenas superficialmente sobre o conteúdo, tá? Mas nos próximos vídeos eu gostaria de aprofundar, e eu quero aprofundar porque é muito interessante, porque nunca na história da humanidade, nunca em todos os meus anos de profissão, todos nós que trabalhamos com saúde mental, com saúde comportamental, com personalidade, com caráter, nunca foi possível observar tanto a presença dessa personalidade narcísica, tentando, de certa forma, meio que escravizar as pessoas, meio que usar as pessoas como se elas estivessem neste mundo simplesmente com o propósito de trazer benefícios ao dono da personalidade narcisista. Então, nos próximos vídeos, nos vídeos futuros, eu quero trabalhar questão por questão sobre esta personalidade, porque são inúmeras mulheres, muitas mulheres. Fiz uma brincadeira aqui, agora há pouco, mas são muitas mulheres sofrendo com esta questão de se encontrarem como vítimas da personalidade narcisista. Então, de início, para que a gente possa começar a refletir e tentar entender um pouco da personalidade narcisista, lembrando, tá, pessoal, que o dono da personalidade narcisista, ele pode pertencer ao sexo masculino, ao sexo feminino, ou uma outra estrutura, qualquer sexo. Então, ele não escolhe a nomenclatura sexual, mas é mais percebido, pelo menos dentro dos consultórios, mulheres vítimas de personalidade narcisista. Quando você trabalha no meio social, também se observa muito isto, mulheres vítimas de personalidade narcisista. Então, se a questão tem se mostrado como um dano, um dano emocional, um dano financeiro, um dano fisiológico, para tantas pessoas, considera-se importante que esse conteúdo seja trabalhado. E eu tenho pessoas que se relacionam comigo e neste momento elas conseguirão se identificar, elas sabem de quem eu estou falando. Então o narcisista, ele conhece as presas, ele sabe aonde ele pode trabalhar, aonde ele pode tentar lucrar. E ele tem um certo encantamento.
O dono da personalidade narcisista, ele faz um estudo da vítima, da possibilidade daquela que pode se tornar sua vítima, ou da possibilidade daquele que pode se tornar sua vítima. Então, neste primeiro momento, ele procura conhecer tudo o que você gosta, o que você faz, o que você não gosta, as suas aspirações. E então, ele vai simplesmente espelhar tudo aquilo que ele identificou na sua personalidade, tudo aquilo que ele identificou nos seus sonhos de vida, tudo aquilo que ele identificou nos seus anseios mais íntimos e mais profundos, ele vai espelhar isso daí e vai ser exatamente a pessoa que você sempre sonhou ter na sua vida e na sua casa. Esta é a cruel personalidade narcisista. Então é muito comum a gente encontrar mulheres que falam: poxa, mas eu nunca tive ninguém assim na minha vida. Há momentos que ele é cruel, mas há outros momentos que ele é a pessoa mais doce. Há outros momentos que ele é a pessoa mais sensível no sentido de perceber o que me realiza. E eu te digo, ele é. Ele já te estudou. Ele consegue representar e espelhar todos os seus desejos e anseios. E um cuidado que a gente precisa tomar é que o narcisista, além de oferecer esses riscos de dano emocional, dano financeiro, dano fisiológico, e quando eu falo em dano emocional, é porque ele trabalha por etapas. Na primeira etapa, naquele momento da conquista, no momento da sedução, ele é tudo que o cônjuge aspira para a vida sentimental. Ele é tudo que a pessoa aspira para a vida conjugal. Naquele primeiro momento, porque ele já te estudou, porque ele já conhece os seus anseios, porque ele tem essa facilidade de percepção, ok? Então, por isso, é muito fácil ele espelhar os seus anseios. Para uma pessoa, ele representa uma personalidade. Para uma outra segunda pessoa, ele representa uma outra personalidade. Para uma terceira, uma outra. Então, neste primeiro momento, o momento do encantamento e da sedução narcisista, ele vai preencher todos os seus anseios. Pelo fato de ter maleabilidade de comportamento, pelo fato de ter uma personalidade conhecida como ego inflado, então ele depende que você goste muito dele, que você fique encantada com ele, para que você possa alimentar este ego, porque você vai ser o suprimento para que este ego permaneça inflado. Então ele vai ser o encanto da sua vida. Então, frases muito usadas pelo narcisista são algumas mais ou menos assim: poxa, você é a melhor coisa que podia acontecer na minha vida. Você é a mulher com quem eu sempre sonhei para compartilhar toda a minha existência. Poxa, onde você estava todo esse tempo que eu não te encontrei? Só agora que eu tomei conhecimento da sua existência. Nossa, eu não consigo mais viver sem você. Não sei como eu consegui estar aqui, nesta vida, até hoje, sem a sua presença ao meu lado. Então ele realmente consegue ser encantador. Até que ele perceba que você está ali, nas mãos dele. E que agora você já é o suprimento necessário para que o ego dele permaneça inflado. Então, a partir daí, começa uma outra forma de tratamento. E essa outra forma de tratamento é que se mostra adoecedora,
tanto para mulheres vítimas de personalidade narcisista, quanto para homens vítimas de personalidade narcisista. Que existem mulheres também que trabalham esta questão da sedução, depois a fase do maltrato e depois a fase do descarte. Também existe. Então vejam bem, passado o período da sedução, em que a mulher se sente, ou o homem se sente, a melhor, a mais bela, a mais fascinante, a mais interessante pessoa do mundo, quando está diante de uma pessoa com personalidade narcisista, passado este primeiro momento, começa o momento de frases que machucam, que seriam mais ou menos assim: poxa, mas você é sensível demais, hein? Nossa, eu não posso falar nada com você. Nossa, mas você chora à toa. Que mulher fraca. Que homem fraco. Poxa vida, se eu te deixar, você tá mal. Você não encontra mais ninguém. Você precisa de mim para viver, sabia? Você sabia que sem mim a sua vida desmorona? Então são frases mais ou menos desta forma que a personalidade narcisista usa para fragilizar as suas vítimas. Porque aí ele passa a ter um outro tipo de prazer. O primeiro prazer era aquele em que você era o suprimento. O suprimento que ele conseguia através da sedução, da conquista, para manter o ego dele inflado. Neste segundo momento, então você é o quê? Neste segundo momento, você é a pessoa pequena, a pessoa que ele precisa diminuir, que ele precisa maltratar, que ele precisa tratar com indiferença, que ele precisa tratar como alguém que não é digno dele, porque quanto mais ele faz isto, melhor ele se sente. Ele se sente maior, mais bonito, mais inteligente, mais rico, mais querido em sociedade. Ou seja, enquanto você é rebaixada, é diminuída, o ego do narcisista é elevado. Ele vai subindo, ele vai crescendo e você diminuindo. Por isso que, desta forma, cria-se uma situação adoecedora. E a pessoa fragilizada com toda esta forma cruel de tratamento, ela fica insegura. Ela passa a acreditar que realmente ela é tudo aquilo de ruim. Ela passa a acreditar que ao longo do período, desde a fase do conhecimento daquela pessoa, daquele companheiro, até o momento atual, ela denegriu, ela diminuiu muito, ou que o outro cresceu muito e ela ficou aquém dos desejos dele. Então, se sentindo aquém dos desejos desta pessoa agora, que só lhe apresenta defeitos, que só lhe apresenta características ruins, ela fragilizada, ela adoece, ela fica insegura. E quanto mais insegura, quanto mais fragilizada ela fica, mais se aproxima o momento do descarte do narcisista. Então, no momento em que ele percebe que realmente chegou o momento de fazer o descarte daquela pessoa, ele não pensa duas vezes. Ele vai fazer esse descarte sem dor, sem piedade, sem nenhuma preocupação com o que pode vir a acontecer com aquela pessoa. Por quê? Porque ele já desfrutou de tudo aquilo que para ele era necessário e prazeroso. Ele já desfrutou de você como suprimento que alimentava o ego dele no momento da conquista, e ele já desfrutou da sua companhia, ele já desfrutou de você no momento da segunda fase, aonde ele promoveu um distanciamento em que ele era o máximo e você era o mínimo. Daí surgiu essa questão do transtorno de personalidade narcisista.
desde lá do início dos tempos da mitologia grega, onde a beleza extrema, o encantamento extremo consigo mesmo deu origem a esta questão do transtorno de personalidade narcisista. E aí, nesta questão do descarte, ele te descarta sem nenhuma dó, sem nenhuma responsabilidade afetiva, até porque eles não creem nisso, que é necessário que haja responsabilidade afetiva no relacionamento. Eles não creem nisso, porque eu já ouvi de alguns dizerem o seguinte: se a própria pessoa não teve responsabilidade afetiva com ela, se colocando nas minhas mãos de forma tão vulnerável, por que é que eu teria que ter? Né? Então, fica aí uma forma de pensar, uma forma de avaliar. Aqui eu estou trazendo apenas alguns traços por diversas situações que eu tenho visto em consultório, que eu tenho visto na rede de saúde mental que eu trabalho e tenho visto também na rede social, de sustentação social, que é onde eu também dou suporte. Então a gente pode encontrar homens vivendo essas situações de vítima? Sim, mas é muito mais comum você encontrar mulheres vivendo essa situação. E após o descarte, ele não te esquece facilmente. Ele não te esquece não pelo fato de que você foi importante, de que você marcou. Ou ela não esquece o homem vítima, não pelo fato de que ele foi importante e de que ele marcou na vida dela. Mas ela não esquece, a pessoa com personalidade narcisista, ela não esquece, porque você fica ali como um estepe. No momento em que você começa a se recuperar, começa a refazer a sua vida, começa a sair para uma balada, fazer novos amigos, a de repente se relacionar com um novo companheiro, uma nova companheira, um novo cônjuge, ele dá um jeitinho de se reaproximar. Ele te resgata novamente. Mas esse resgate não é porque ele sentiu sua falta. Não é porque ele te ama, não é porque você é importante. É novamente para alimentar o ego dele ou dela e para provar para si mesmo que ele ainda pode, que ela ainda pode. Então, é uma personalidade doentia e vazia. Doentia e vazia. São pessoas que maltratam o próximo numa relação conjugal, mas são pessoas que ao mesmo tempo dependem da validação desse cônjuge, dependem da validação desta companheira ou deste companheiro para se sentir bem. Porque dentro de si mesmo, ele não encontra essa validação. São pessoas inseguras. Daí que ele precisa, ou ela precisa te elogiar muito, precisa fazer você se sentir o máximo, para que você dê para ele ou para ela este retorno, para que você se sinta em dívida. E uma vez que você se sente em dívida com a pessoa, em termos afetivos, ou até mesmo em termos financeiros, ou em termos sociais, você vai fazer tudo e qualquer coisa para ver aquela pessoa satisfeita, para ver o narcisista satisfeito. É autodestruição, mesmo para quem se envolve com uma personalidade narcisista sem conhecer estes detalhes da personalidade e sem condições de se afastar desta forma de tratamento. Então, há pessoas que ficam 5, 8, 10 anos nessa situação de sedução, lua de mel, maus tratos e descarte. Sedução, lua de mel, maus tratos e descarte. Há pessoas que passam longos anos vivendo nesta situação.
Poderia-se dizer que uma pessoa que vive situação assim tem saúde mental equilibrada? A vítima de um transtorno narcisista poderia ter uma saúde mental ou emocional equilibrada? Não. Então, se você é vítima de alguma situação assim, busque orientação profissional, busque ajuda. E o narcisista, ele pode mudar se quiser? Pode. Ele pode buscar ajuda profissional, ele pode se recolocar no mundo e na vida de uma forma diferente e mais humana. Agora, nos resta saber é se ele deseja isto, é se ele quer. Porque ele se sente bem vivendo desta forma, tendo outras pessoas como suprimento para alimentar este ego. Ele se sente bem vivendo desta forma porque o narcisista em si, ele se considera a mais perfeita geração da humanidade. Então ele não deseja mudar, a não ser que haja um trabalho de conscientização muito grande, a não ser que ele de alguma forma se depare com uma outra pessoa, também com uma personalidade semelhante, e ele venha a sofrer de alguma forma, a não ser que ele depara com uma sociopata, ou que ela depare com um sociopata, e aí vai experimentar na própria pele esta dose de sofrimento que sempre promove aos demais, e pode ser que neste caso ele busque ajuda. Mas pelo fato de se sentir melhor que todas as outras pessoas, esta personalidade não consegue entender. Por que é que as outras pessoas acham que ela precisa mudar? Ela é tão boa, ela é tão bonita, ela é tão inteligente, ela é tão afável, ela é tão adorável, ela é tão sociável. Por que é que ela precisa mudar? Cria-se aí uma situação difícil. Então a orientação é para que pessoas que se sentem vítimas de situação semelhante busque ajuda profissional, busque saber se realmente, através de atendimento profissional, ela vai buscar saber se realmente ela está vivendo uma relação baseada em traços narcisistas ou baseado em uma relação com um narcisista consumado. Isto é importante. São muitas as mulheres em sofrimento. E eles são astutos. E elas são astutas. O jogo de sedução é inegavelmente belo. Então, cuide-se, busque ajuda e fique atenta aos próximos vídeos. E se você gostou deste, eu te peço, se inscreva, ative o sininho, deixe aí o seu like e me aguarde. Rapidinho estará saindo diversos outros vídeos do forno, quentinho, que estamos atravessando um momento em que esta situação está fervendo. Se cuide, fica a dica.